Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar. Vou conduzir mais uma aula de matemática hoje, dia 2 de dezembro. E comigo hoje ele voltou. Bom dia, professor Jonas. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos aí para mais uma aula de matemática. Estou aqui hoje para acompanhar essa aula de matemática, mais uma aí. Já dezembro, né, Osmar? Iniciando aí, Jonas. Final do ano. Então, sejam todos bem-vindos aí. Espero que vocês gostem da aula. Nós fizemos com muito carinho aqui, né, Osmar? Sem dúvida, Jonas. Sempre bom começar uma quarta-feira, né, Jonas? Professor Jonas sempre no ritmo, sempre animado, ou seja, hoje é quarta-feira, falta um pouquinho para sexta-feira, né, Jonas? Falta pouco. Pouquinho, tá bom? Então é essa a ideia. Sejam todos bem-vindos. Fala do professor Jonas sempre, né? Um bordão do Jonas, né? Sejam todos bem-vindos, tá ok? E é essa a ideia mesmo, tá? Mais uma aula aqui, tá? Hoje a gente vai falar de potência, ainda trabalhando com os números naturais, e essa a ideia. Onde a gente deu umas pinceladinhas, né? O pessoal perguntou, mas cadê as potências e tal? É foco da aula de hoje, tudo bem? Aparecendo ali para vocês as operações com números naturais, e a aula hoje é a de número 3. Nosso diretor vai colocar ali para vocês, tá? A aula de número 3, ensino fundamental, anos finais, potência. Já na sequência aparece aí a habilidade selecionada para a aula de hoje. Essa é a terceira aula, tudo bem? A partir da semana que vem a gente já vai trabalhar outras habilidades diferentes, trabalhando aquela ideia, né, de 2 ou 3 habilidades até o final do ano, como foi passado ontem naquela tabelinha. Tá? Espero que vocês tenham divulgado, compartilhado aquela tabela, aquele né, Jonas? Cronograma, né? Aquele cronograma, boa. Para todo mundo conseguir entender como que funciona, né? Saber o que nós vamos fazer aqui, já entender. E é verdade, parte. e é interessante. Hoje a gente só consegue compartilhar 5 mensagens, não é isso, Jonas? Nos aplicativos da vida. Nos aplicativos da vida. Só 5, né? Então, veja que o foco da aula hoje, a gente está trabalhando potências. Se você compartilhar 5, aquele que recebeu compartilhar mais 5, daqui a pouco, estamos trabalhando. Veja aqui. Já pensou? Já chega a mensagem lá no Japão. Pois é, então essa é a ideia. Aí todo o pessoal, todo mundo da rede que dá aula para o 6º ano, vai ter as habilidades, pelo menos até o dia 23 de dezembro. A gente sabe que o pessoal está ansioso para trabalhar no dia 24 e dia 25 também, mas a gente não preparou aula, né, Jonas? Não, esses dias, infelizmente, nós não estaremos aqui no Centro de Mídias, não terão aula nesses 2 dias, né? Pois é, né? Habilidade selecionada EF06MA03, solucionar e propor problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos, exatos ou aproximados, com números naturais, por meio de estratégias pessoais. Isso aqui é sempre importante, né, a gente reiterar, com compreensão de processos neles envolvidos, com e sem uso de calculadora. Objetos de conhecimento, operações envolvendo os números naturais, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, foco da aula de hoje, com números naturais, ainda a divisão euclidiana, né, o nome chique, para aquela divisão convencional, ali que a gente conhece bem, o pessoal faz com bastante eficiência, dependendo do caso. Divisão, em certas situações, é um pouco trabalhoso também, mas é essa a ideia. Potenciação, eu nunca gosto, viu, Jonas, de definir a ideia da potência. A potência é um número multiplicado por ele mesmo, sabe? Então, é aquela definição um pouco seca, né? Pessoal, eu acredito que é uma forma até usual dos professores, né? Nós entendemos, porque já vimos muitas vezes, né? Então, essa definição mais técnica que nós geralmente vemos. Mas, acho que a ideia, talvez, aí como colocar no papel, na prática de como funciona essa potência, talvez seja o caminho, né? É verdade. E a ideia aqui é sempre tentar fazer uma colocação geométrica sempre que a gente pode. E a ideia basicamente é essa aqui. A gente tem um belo quadrado preto e laranja. E aí vamos contar isso aqui. Quantos quadradinhos a gente identifica? 1, 2, 3, 4. Como a gente já trabalhou a ideia da multiplicação, temos 4 vezes 4. Portanto, temos aí um total de 16 quadradinhos. Veja que olhando, simplesmente por olhar, e a gente está, os alunos aí do 6º ano, é a ideia da observação. O que você vai? Professor, é simplesmente um quadrado. Mas daí a gente consegue extrair tantas relações, que elas são assim muito, muito interessantes. E dentre elas, a ideia do quadrado perfeito, que está associada ao quê? À raiz quadrada. Só que a raiz quadrada ela está diretamente ligada ao foco da aula de hoje, que é a ideia da potência. Então, vamos pensar assim, quantos quadradinhos formam o quadrado maior da figura? Me ajuda aí, Jonas. O maior, Isso, o total? maior, o grandão.
16, não é isso? 16, perfeito. Então, o que acontece? Perceba que o quadrado maior é formado por 4 linhas. Deixa eu limpar isso aqui. Tá? Ele é formado por 4 linhas. Olha lá, 1, 2, 3, 4 linhas. E por 4 colunas, do jeito que está aqui também. Depois eu limpo. Tá? Com o quê? Com quadradinhos menores. Ok? Então, é essa a ideia. Encontramos o total de quadradinhos multiplicando quem? Os lados. É isso, ou seja, as colunas pelas linhas. Ou seja, temos aí, portanto, 4 vezes 4, 16. Bom, chegamos onde queríamos. Quando você multiplica 4 vezes 4, pegando aqui ó, a ideia do quadrado, isso é válido para qualquer outro quadrado, que eu consiga fazer essa divisão aqui em lados iguais, tudo bem? Quando a gente faz essa multiplicação de 4 vezes 4, eu estou indicando o quê? Eu estou indicando que o 4 está sendo multiplicado 2 vezes, por conta aqui do quê? Da representação do quadrado. Isso mesmo. Perfeito, não é isso? Então, a gente tem 4 ao quadrado, perceba, ó, já existe uma representação diferente para ele. Tá? E o resultado, como já é sabido, é 16. Aí é o que a gente vai pegar, ó, essa ideia tá, desse 4 com esse númerozinho pequeno ali, lá em cima dele. Tem um nome técnico, tem um nome formal para isso. A gente vai ler que o 4 está elevado, está difícil aqui hoje, hein? Que o 4 está elevado ao quadrado e ele é igual a 16. Fala, Jonas. Boa. Então, até umas coisas que eu sei porque eu caí nessa, né? Eu vou dizer que eu quando era mais novo, eu entendia isso. Quando você fala o 4 multiplicado 2 vezes, não é que eu estou multiplicando 4 por 2, né? Então, o 4 aparece ali 2 vezes. Então, ele aparece 2 vezes o 4, por isso você faz 4 vezes 4. E erros, inclusive, que eu já cometi. Pegar o 4 e multiplicar pelo expoente, né? Muito comum, mas a gente volta na ideia do quadrado, da importância, pelo menos na minha opinião, da representação geométrica. Você está multiplicando uma base, uma linha, vezes uma coluna, que sempre o quê? Remonta a ideia do quadrado, ou seja, os lados são iguais. Tá? Então, você não está multiplicando ele 2 vezes, como você bem observou. Você está multiplicando um lado pelo outro. É essa a ideia da potência, associada aí com a ideia dos quadrados perfeitos. Chegamos na potência. Que potência? 4 elevado ao quadrado. Como é de conhecimento do pessoal. E tomar aquele cuidado, né, Osmar? Nossa, O 2 tem que ser pequenininho, não adianta escrever o 2 do tamanho do 4, que senão fica desproporcional a linha. E o sexto ano gosta de, entendeu, tacar esse 2 grandão mesmo. A gente identifica o que a gente chama de base, que no caso aqui é o 4, vocês já estão bem acostumados com isso, né? Lembrando aí. Tá? E a ideia do expoente. Pronto, definimos a ideia de potência. Você vai encontrar N definições para a potência. Cada professor tem o seu jeito, cada professor tem a sua forma de explicar a potência. E quem de vocês nunca corrigiu uma potência errada, por mais que você fale, por mais que você fale? Sempre incorre, às vezes, naquele erro. 4 ao quadrado, 8. Não. Aí você tem que retornar a todo aquele conceito, né, e explicá-la. Ela no ensino médio, né, quando a gente vai avançando, você vai dizer que é o produto, né, onde as bases são iguais, enfim, aquela coisa toda. Aqui no sexto ano não cabe, né? A ideia é ser mais simples e ser mais objetivo. É isso, Jonas? É isso aí. E sempre nesse contexto das potências, quem está replicando, né, muito importante falar isso, quem está replicando é a base, né? Perfeito. Então, é a base que você vai copiar a quantidade de vezes que está no expoente, não é isso, Osmar? Perfeito. Essa é a ideia. Vamos para a atividade 1, Jonas. Tá? Bora lá. Para cada uma das potências a seguir, identifique a base e o expoente. Tranquilo, né? 3 minutinhos e a gente já retorna, beleza? Beleza.
retornamos aqui. Olha, Osmar, Oi. muitas respostas, acredito que todas aqui, eu não consegui ver todas, né? Famosa unanimidade? Eu acredito que a maioria aqui Boa. conseguiu acertar. Até antes de você colocar a questão, a professora Adriana colocou aqui que eu acho que esse exercício simboliza o que ela colocou. Uhum. Ela colocou assim, ó, um erro muito frequente é a confusão com as potências, né? Ou seja, saber quem é a base, saber Sim. quem é o expoente, que esse exercício, né, traz muito isso. Mas você sabe que tem uma potência que até errando o cara acerta? Que é o 2 ao quadrado? Ah, tá. Essa daí... Até errando ele acerta, né? É verdade. Essa sempre vai multiplicar por 2, né? Então, Sempre. essa daí Mas mais não é essa a simples. ideia, né? É Então, aqui, ó, acertar. por exemplo, a professora Patrícia colocou, que a maioria colocou assim, Aham. por exemplo, a base é o 4, né? Certo. Então, e o expoente é o 3. Na B, que aí são as letras, né? Sim. O X é a base e o Y é o expoente. Na letra C, olha que curioso, né? Legal. Inclusive, ela colocou a porcentagem. 50% é a base e o 2 é o expoente. Foi a maioria, que a grande maioria colocou aqui, ó. Professor Paulo aqui com a escola participando. Professora Kelly aqui, de alunos do DHM, acredito que seja o nome da escola, de Lins aqui, também participando. Muitos aqui, inclusive o professor Celso aqui, tirando um sarro, né, Osmar? Brincando aqui, ó. Bom dia, Spider Jonas e Capitão América Osmar, da Escola Estadual Mário Cozel, do 6º ano lá. Também responderam a mesma coisa, a aluna Luana. Luana colocou aqui a ideia da base e do expoente. A maioria aqui colocando, acho que entenderam a proposta. Valeu, pessoal, muito bom. É essa a ideia mesmo, né? Na realidade, a gente está revendo conceitos, né? E trazendo uma proposta aí, né? Às vezes parece tudo muito igual, mas pode ter certeza que cada aula que a gente produz, a gente busca um diferencial, né? Um ingredientezinho a mais, para tornar a coisa um pouco mais dinâmica e que naturalmente vocês compreendam, né? A gente já foi falar que 2020 não acaba em 2020, vai virar 2021. E temos muito trabalho em cima dessas habilidades ainda, né, Jonas? Trabalho, né, meu? Vamos lá, tá? Olha lá, vamos subir as respostas, Jonas? De fato, tá? Na letra A, base 4, expoente 3. Okay? Na segunda, temos uma potência aqui literal, não é isso? Então, a gente tem uma base X, nenhum problema, tal, e o expoente Y. Tá? Essa ideia do 50% ao quadrado, posso elevar? Posso, sem muitos problemas. Tá? Então, a base aqui a gente identifica como sendo o 50% e não o 50%, e o expoente 2. Consigo calcular 50% ao quadrado? Sim, sem muitos problemas. E acho que talvez esse exercício aí, essa questão seja muito interessante, que é a utilização dos parênteses, né? Beleza, perfeita. Essa ideia mesmo, né? Então perceba que aqui acho que eles não têm noção ainda, ou tem alguma noçãozinha desse conceito literal, mas a gente já vai começar a trabalhar essa questão, porque lá no 7º ano já aparece com certa frequência. Porcentagem, o pessoal está acostumado a trabalhar, não sei se em forma de potência, mas a gente consegue trabalhar sim. Vamos para a potenciação, vamos definir, Jonas, tá? Compreendendo as potências. A ideia aqui é o que é? 1 ao quadrado, a ideia é aquela que você salientou bem, né? O expoente determina quantas vezes você vai multiplicar a base. Então, temos 1 vezes 1 igual a 1, tá? Depois, se o pessoal quiser dar um printzinho, é legal. Sempre lembrando que a gente está trabalhando aqui com os números naturais. Então, essa é a ideia. A proposta aqui do desenho é sempre essa. 2 ao quadrado é aquele que até errando o cara acerta, né? Ou seja, você tem 2 ao quadrado que é igual a 4. Representação de potência, representação de produto e o resultado. 3 ao quadrado, o pessoal está acostumado, mas por mais que o professor fala, sempre tem um errinho ou outro. 4 ao quadrado, 16. 3 à terceira. Veja que aqui já mudou o expoente, né? Não estamos mais falando de quadrados, estamos falando de expoente 3. Alguns gostam de usar o cubo. Então, na prática, retoma aquele conceito que o professor Jonas falou. A base multiplicada, quantas vezes o expoente determina. No caso aqui, 3 vezes 3 vezes 3. Perceba que você está multiplicando números, bases rigorosamente iguais. 5 à quarta, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Portanto, temos aí, cuidado, 625, multiplicação, né? 25, 125, 625. Tem uma observação interessante aqui, Jonas, que é o seguinte,
Perceba que o valor da base é muito importante. Lógico, não vai ter potência sem a base na potência. Mas o que determina o seu tamanho aí, entre aspas, ou seja, o seu resultado, é o valor do expoente, que chamaremos mais tarde de crescimento ou aumento exponencial, tá? Então, esse expoente aí, eu brincava lá com os meus alunos, ele é perigoso dependendo do valor que ele tem. Tudo bem? Então, é essa a ideia. E é muito essa questão de, principalmente no começo aí, se você tiver algum... Acredito que alguns alunos já até saibam o que é a potência, eu entendo isso. Se você não tem dúvida no começo, é muito importante, né, Osmar? Não lembrar de, 3 ao quadrado é 9, você saber que é 9. Reescrever, né? Sim. Então, 3 ao quadrado é o quê? É o 3 que multiplica o 3, que aí sim resulta em 9, né? É sempre importante no começo você transcrever a potência, né? Sim. Eu tinha uma professora que ele falava assim que é legal toda vez que você estiver escrevendo determinada coisa, você lê para você mesmo, em voz alta. Né? Parece que quando você lê, quando você dá o valor sonoro àquilo que você está fazendo, parece que você capta o erro com maior facilidade. É só uma teoria, tal, mas assim, é um instrumento que às vezes funciona muito utilizado quando se constrói redações também. Você faz a leitura em voz alta para você mesmo e aí você consegue ouvir, né, consegue entender determinados erros. Matemática também é válido isso aí. Inclusive, Osmar, eu até gostei aqui, ó, o professor Hugo colocou, que é a aluna dele, falou assim, ó, observou que a multiplicação é a abreviação da soma de parcelas. Então, quando você soma uma quantidade de parcelas, você está multiplicando, né? E a potenciação é a abreviação da multiplicação em fatores iguais. Perfeito. Então, ele está basicamente reduzindo esse valor. Matemática, a gente tenta reduzir ao máximo, escrever menos, né? Eu adoro o pragmatismo na matemática, a objetividade. Há quem não goste, mas eu particularmente gosto muito. Propriedades. Propriedades eu sempre costumava falar que são facilitadores no processo matemático. Tá? Então, você tem as propriedades da multiplicação, da potenciação, da radiciação. Tá? Então, esse é o caso. A gente não vai trabalhar todas, porque, na realidade, aqui da potenciação, elas são 8, tudo bem? Então, a gente vai fixar especificamente em duas que nos interessam hoje. A do expoente zero, e o que ela determina? Que toda potência de qualquer base, ó, salienta bem, qualquer base, no caso aqui a gente está trabalhando com os números naturais, tudo bem? Tá? Cujo expoente for zero, ó, o númerozinho que está lá em cima, ó, guarda bem, ó, expoente, sempre o que fica lá em cima. Tá? Terá como resultado o número 1. Tem uma definição assim maravilhosa que demonstra por que todo número elevado a zero é igual a 1. Tá? Ela requer um tempinho, mas no dia que a gente tiver com paciência, a gente demonstra para vocês. É muito interessante, né? Porque sempre já perguntaram para você, Tony, já perguntaram para você, Jonas, por que todo número elevado a zero é 1? Acho que perguntaram para você também, professor, que nos vê aí, né? Ô, professor, por que todo número elevado a zero é igual a 1? Então, tem uma explicação, tá? E a gente vai, de repente, preparar uma aula mostrando isso aí. 2 elevado a zero, quanto que dá, Jonas? 2 elevado a zero, qualquer número elevado a zero é 1, né? 486 então, nem pensar, né? elevado a zero. Eu tenho quase certeza que é 1, não é? Mas se tiver uma fração, que não é foco da aula de hoje, são os números, e tiver elevado a zero? Também é 1. Beleza, tá? Se tiver uma letra elevada a zero, eu garanto perfeito, que é 1. Tá? Expoente 0, martelamos ele. Expoente 1, tá? A outra propriedade. Toda potência de qualquer base, cujo expoente for 1, terá como resultado o próprio número. Vamos ver se o Jonas ficou atento. 2 elevado a 1, Jonas. 2 elevado a 1, 2. Beleza. 486 elevado a 1. 486, ele mesmo, né? 2/3 elevado a 1. O próprio 2/3. Beleza, já temos condições de fazer a próxima atividade. Nosso diretor vai colocar aí para vocês. Atividade 2. Encontre o resultado das potências a seguir. Pensa no que a gente falou anteriormente. Pensa, né? Volta um filmezinho lá naquelas aulas de potência que o seu professor ali da sua escola, quando você estava ali na sala de aula, falou, ou quando ele interage com você. 3 minutinhos, a gente já retorna.
Tornamos aqui. Inclusive, professores, gerando uma dúvida que eu achei interessante, o professor Fábio colocou assim, ó, não é todo número elevado a zero que é 1. Então, por favor, né, 0 elevado a 0 é igual a 1. Ele colocou até na interrogação para rever esse contexto. E aí, professor Vanderlei já até colocou, acho que essa interação entre nós, a rede, bacana, né? participando, tentando ajudar todos os alunos que estão aí presentes, né, tentando sanar essas dúvidas, colocou que 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Não existe, né, não tem essa definição aí, e tem como fazer vários modelos de prova. Mas, para as respostas aí da atividade, né, dessas 4 aí que tiveram, eu vou primeiro ler a resposta geral, assim, que a maioria colocou, Sim. que foi o seguinte, ó, na A colocaram 32, Beleza. na B colocaram 81, na C colocaram 64 e na D colocaram 1 milhão. Uhum. Então eu encontrei, por exemplo, professora Elaine colocou aqui da escola professor João Luiz de Godoy Moreira, Guarulhos Norte, colocando aqui. Roberto, 6º ano D, Olavo Hassen, professora Márcia aqui também colocando. Muitos alunos colocando nessa daqui. E aí eu gostei, por exemplo, do professor Hélio. O professor Hélio escreveu a primeira. Ele escreveu o 2 vezes 2 vezes 2 lá. Legal. As 5 vezes, que dá 32. Né? Eu gostei muito dessa definição para resumir a potência. Beleza, tá? Então, só reiterando aquela questão do 0 elevado a 0, a gente não define, né? Então, vamos colocar aí, o professor colocou, então pode falar exceto, e é verdade. Então, a gente coloca exceto, todo número elevado a 0 é igual a 1, exceto o 0, né? Que a gente acaba caindo numa indeterminação, mas é isso, como vocês sabem, é matemática um pouco mais avançada, esses conceitos. Vamos subir a resposta, Jonas, tá? De fato, 2 elevado a quinta, 32, produto, tá? Do número 2, 5 vezes ele mesmo, tá ok? 3 a quarta, de fato, 3 a quarta, 81. É legal, o pessoal não erra, né? Na rotina da sala de aula tem uns errinhos. 4 a terceira, 64. Perceba a base sendo multiplicada por ela mesma. Olha o expoente aqui, ó, indicando quantas vezes você tem que multiplicar. E aí o 10 a sexta, tá? 1, 2, 3, ó, o pontinho que a gente não gosta de colocar, mas ele facilita para quê? Ele facilita a leitura, né? 6 dígitos, o famoso, na casa dos milhões aí que o pessoal fala, portanto, temos 1 milhão, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, é essa a ideia. Tudo bem? Isso. Então, muitos professores colocando aqui, inclusive, quando você estava explicando, a questão do 1, né? Inclusive, gostei de como a professora colocou aqui. Acho que eu perdi. Peguei aqui, ó. A professora colocou todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Perfeito. Então, só tirando o 0 aí como diferença. E aí eu gostei do 81, né? O 3 vezes 3 vezes 3. Muito importante essa relação, né, Osmar? Beleza, tá? Vamos para a atividade 3, que tem a ver com a atividade anterior? Bora lá. Olha lá. Observando a resposta abaixo da letra D, e aí eu copiei ela novamente para o pessoal ter a referência, tá ok? Observando a resposta abaixo da letra D do exercício anterior e pensando nos resultados das potências de base 10, descreva se existe alguma característica nas potências de base 10 que poderia facilitar a conclusão do resultado. Tudo bem? Certo. 2 minutinhos, tá? Eles observarem aí a resposta ali da letra D e mandarem essa observação para a gente. 2 minutinhos, já retornamos. Fechado. Até já.
Retornamos aqui. Osmar, antes aí só gostaria de abrir um parênteses, né? O professor Francisco colocou, gostei muito, às vezes acontece mesmo, tá? Tomar esse cuidado na potenciação, ele colocou assim, às vezes os alunos, ao invés de multiplicar, eles somam. Então, a potência é a multiplicação da base, né? Muito importante ressaltar isso, não a soma aí dos fatores, né? Uhum. Para a resposta aí do 10 elevado a sexta, eu gostei muito de muitas respostas aqui, muito interessante a ideia, como pensa rápido, né? Uhum. A contagem de zeros, o aluno Juan, da professora Maria, aqui colocando, o expoente indica o número de zeros, encontrei aqui do professora Carmen, a aluna Brizola Heloísa disse que contar a quantidade de zeros é igual ao número que aparece no expoente. No caso aí, né, o expoente 6 aparece 6 zeros. Beleza. Tá? Vamos ver a resposta? Sim, existe. Tá? De fato, pessoal, perceba que o valor do expoente, olha lá, como o pessoal bem descreveu, olha lá, tá? Ele reflete a quantidade de zero do resultado. Ou seja, no caso aqui, você vai ter o número 1 e é só fazer a contagem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nas potências de base 10, não existe a necessidade de você ficar fazendo todo esse produto, bastante. É só legal. Contar o número de zeros, número 1 e fazer a contagem dos zeros, bem observado, bem legal. Isso aí agiliza processos, né? Sim. Então, essa é a ideia. Subiu o aviãozinho, qual é a intenção de subir o foguetinho aí? Né? Indicar que essas potências de base 10, subiu o aviãozinho, tá? Indicar que essas potências de base 10, realmente, né? A tendência delas, o que é? É subir feito um foguete conforme o expoente que aparece aí, tudo bem? Olha lá, a atividade 4, entre os valores numéricos nas potências, indicado pelo ponto de interrogação. Ou seja, aqui a gente quer saber qual o valor que você vai substituir no ponto de interrogação para chegar ali naquele resultado. 2 minutinhos e a gente já retorna. Tornamos aqui, Osmar. Oi. Os alunos colocaram, né? Acredito que para os professores, então participe aí no chat com o seu professor. Colocaram o seguinte: 4, 3, 7. Foi um dos que colocaram a resposta. 614. Inclusive, a professora Rose colocou, né, que na C tem infinitas possibilidades aqui. Então, a maioria aqui, pelo menos colocando nesse contexto, só no caso, a C aí está variando a resposta. Legal. A gente sempre tem mania de colocar o resultado naquela forma tradicional, né? Variar um pouquinho, acho que é legal também. De fato, aqui, o ponto de interrogação aí, ele substitui o 4, de fato. 2 à quarta é 16, tá? A interrogação na letra B, o 3 ao quadrado, 9. Aqui, a gente pode colocar qualquer valor natural, tá? No caso aqui, né? Aí, a discórdia do zero, no caso aqui, tá? Mas aqui a gente pode colocar qualquer valor natural. Vamos, inclusive, colocar para o Libra soletrar o número, por exemplo, 7 milhões
425.314. Ah, legal. Olha o Sidney aí, tudo bem? E aqui, todo número elevado a 1 é o próprio número, portanto, 614. Tudo bem? Vamos subir a última atividade, Jonas? Tá. A professora Alexia estava trabalhando potências com seus alunos do 6º ano, quando levantou uma discussão com os resultados das potências. 2 elevado a 10 e 4 elevado a 5. Beleza? Analisando as respostas, qual estudante fez a afirmação correta? A Beatriz falou que 2 elevado a 10 era menor que 4 elevado a 5, apenas por intuição. O Caio falou que as potências eram iguais, pois ambas tinham como resultado 20. A Fabiana afirmou que as duas potências têm como resultado 1024, portanto, são iguais. E o Carlos afirmou que o expoente 5 é metade do expoente 10. Sendo assim, 2 elevado a 10ª é o dobro de 4 elevado a 5. 2 minutinhos e a gente já retorna. Beleza. Retornamos aqui. A maioria colocou a resposta C, só que causou discórdia aqui, viu, Osmar? O professor Hugo lá disse que ficaram entre a C e a D, mas a maioria disse C. Então, acredito que aqui teve alguns alunos que colocaram D também no chat, mas a maioria colocou C, Osmar. O fato é que 2 a 10ª, Jonas, é 1024, tá? Acho que o pessoal chega a essa conclusão. E 4 elevado a 5 também é 1020, também é 1024. Acho que é inquestionável. Beatriz falou que 2 a 10ª era menor que 4 elevado a 5. Já era a da Beatriz. Então, está fora. Beleza? O Caio falou que as potências eram iguais, pois ambas tinham como resultado 20. Erro grosseiro, né? Multiplicar a base expoente. Então, esse aqui está fora também. A Fabiana falou que as duas potências têm como resultado 1024. Perfeito. Coerente. Tá ok? São iguais, tá? E o Carlos afirmou que o expoente 5 é metade de 10, ou seja, 2 a 10ª é o dobro de 4 a 5, não tem relação nenhuma, portanto, aí, resposta C, beleza? Vai subir o QR Code aí para vocês fazerem aquela avaliação da aula, deixarem os seus comentários. Jonas, muito obrigado. Obrigado, Osmar, valeu, foi um prazer retornar aqui, até a próxima. Até a próxima, obrigado a todos que fizeram essa aula, o Sidney, a Bruna, toda a equipe de produção, valeu, até a próxima.